Olá, graça e paz, irmãos. Tudo bom? Glória a Deus. Eu queria falar mais um pouquinho hoje sobre oração em língua, né? Um assunto que o pessoal está pedindo para eu falar mais, né? A gente sabe que existem muitas dúvidas com relação a esse assunto, porque felizmente é um assunto que ficou escondido por muitos anos da igreja, né? Mas graças a Deus, Deus está descortinando isso, está trazendo entendimento, revelação, e tem muita gente sendo edificada, né, através da prática da oração em língua. Eu gravei alguns vídeos, coloquei aqui no meu canal e estou recebendo muita solicitação de pessoas pedindo ajuda, né? Tem pessoas me descobrindo até no meu WhatsApp aqui, pessoas me chamam no WhatsApp, pessoas de outras cidades aí, pedindo ajuda. E realmente eu vejo que há uma necessidade muito grande da gente falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou gravar um vídeo aqui bem rapidinho, vou procurar não demorar, e vou tentar fazer aqui uma exposição simples, mas textual, né? O que é textual? É sequência, versículo por versículo. Eu separei aqui alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 14, que é o capítulo que o apóstolo Paulo ele está tratando com a igreja a respeito da prática da oração em língua. Então, coloque isso no seu coração, na sua mente. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 14 de 1 Coríntios, ele está tratando com a igreja a respeito da prática, de como praticar esse dom, né, na igreja, na comunidade, no culto público. Em momento nenhum o apóstolo Paulo está proibindo a igreja de falar em língua. Pelo contrário, ele está incentivando. O, o texto, o capítulo é muito claro com relação a isso, né? Então abra seu coração, né? Não vou falar nada que não esteja aqui na palavra, vou ler o versículo e talvez eu vá dar uma explicação básica em cima de cada um deles, que fique bem clara, bem sintetizada e bem clara para que você entenda, tá? Mas antes da gente começar, quero te pedir aí, ó, se inscreve aqui no meu canal, se cadastra aí, se inscreva, vai lá, aciona o sininho para quando eu receber mais, chegar mais mensagem aí, chegarem vídeos novos, você receber a notificação, né, no seu celular. Dá um like no vídeo aí, isso é muito importante, você dar um like, né, e divulgue o canal para que mais pessoas sejam edificadas. Amém, irmãos? Então vamos lá, eu vou ler alguns versículos que eu separei aqui, 1 Coríntios capítulo 14, e a gente vai conversar um pouquinho rapidinho, ok? 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí no versículo 2 entra o assunto propriamente dito, que o apóstolo Paulo fala assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando o apóstolo Paulo fala, quem fala em outra língua não fala a homens e fala a Deus, né? Aí depois ele fala, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Quando a gente fala em línguas, ninguém de fato entende. Nem nós mesmos entendemos. E eu gosto sempre de enfatizar isso, normalmente eu falo isso nos meus vídeos, que uma das coisas que eu mais amo na prática desse dom, né, da oração em língua, é a gente não entender o que a gente está falando. Por quê? Porque a gente tem uma característica de que tudo aquilo que a gente bota, tudo aquilo que a gente tem domínio, a gente tem uma característica de estragar aquilo, né? A gente acaba até, muitas vezes, tentando manipular Deus nas nossas orações, às vezes até inconscientemente. Então, uma das coisas que eu acho fantástico é que a gente não entende o que a gente fala. Isso aí já traz uma desmistificação muito interessante, porque muitas pessoas falam assim, mas eu estou falando em língua, eu não estou entendendo nada, né? E às vezes eu falo em língua e só sai duas, três palavras diferentes. Então deixa eu falar para você aqui. A oração em língua é a oração do Espírito, oração do Espírito Santo, é uma oração, é uma linguagem do céu, de comunicação no céu. Quando a gente nasce de novo,
o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, ressuscita o nosso espírito e habita dentro de nós. Então, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, ele traz essa linguagem do céu para nós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos que nasceram de novo podem e devem orar em língua. Por quê? Porque mais na frente a gente vai ver que a palavra diz que quem ora em língua edifica-se a si mesmo. O desejo do coração de Deus é que todos sejam edificados. Então, o desejo dele é que todos orem em língua. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala, ele está falando isso aqui com relação à prática na igreja. Não tire isso de foco. Ele está falando a prática disso na igreja. Aí ele fala, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Então, por que a gente não entende? Porque a gente está falando em espírito, é uma linguagem espiritual. E outra coisa legal que ele fala é que a gente fala mistério. Né? Mistério a gente pode traduzir também por segredos. Né? Então, quando a gente está orando em língua, nós estamos falando os segredos de Deus. E isso é interessante porque lá no Salmo 24, no Salmo 24, versículo 15, se eu não me engano, a palavra de Deus diz que os segredos do Senhor são para os santos. Né? Ele fala assim, ó, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer os seus segredos. Ou seja, a intimidade, os segredos de Deus é para aqueles que temem a Deus. Deus ele quer revelar os segredos dele para os seus santos, para os seus filhos. Então, na verdade, os mistérios de Deus não estão escondidos da igreja. Na verdade, os segredos de Deus estão escondidos para a igreja, para que a igreja descubra, para que a igreja tenha conhecimento. E uma forma infalível de nós descobrirmos os segredos de Deus é orando em língua, orando em espírito, orando a linguagem do Espírito Santo. Então, por que todos nós podemos orar em língua, todos nós que nascemos de novo? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós agora. Né? E a Bíblia diz agora, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos agora a mente de Cristo, ou a mente do Espírito. Então, nós podemos orar, falar a linguagem do céu. Amém? E devemos orar. Aí depois no versículo 3, a palavra diz assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Né? Então, às vezes a gente mistifica muito essa questão de profetizar. Né? Não necessariamente a questão de profetizar é função só do dito profeta ditamente cujo, né? É propriamente dito. Mas profetizar, vou ler aqui o que o dicionário da Bíblia Strong, no original, fala sobre o que é profetizar. Profetizar quer dizer proclamar, né? Declarar algo que pode apenas ser conhecido por revelação divina. Então, entre muitos significados, um dos significados da palavra profetizar é proclamar. E a palavra de Deus diz que nós precisamos proclamar o reino de Deus, precisamos proclamar Jesus. Quando você ora em línguas, irmãos, quando você ora em línguas, o dom profético, né, que é o dom da ministração da palavra revelada, quando você ora em línguas, irmãos, você ativa o dom profético no sentido de você falar a palavra inspirada de Deus, a palavra que só Deus, só o Espírito Santo pode revelar para você. E aí é quando Deus revela os segredos a respeito da vida das pessoas. Né? Que lá mais na frente também o apóstolo Paulo fala a importância dessa manifestação nos cultos públicos, porque revela o segredo do coração do indouto. E aí ele tem certeza que Deus está ali naquele lugar e entrega a vida dele para Jesus. Então, quando a palavra aqui fala, né, mas o que profetiza fala aos homens, é nesse sentido. Tá? Profetizar não de você, né, como diz os profetas, eis que eu te digo, não, é de você liberar a palavra viva, a palavra inspirada, a palavra revelada de Deus. Então, quando você ora em língua, você ativa o dom da revelação. Amém? Porque, na verdade, a oração em língua é um dom de revelação. Aí, no versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica,
mas o que profetiza edifica a igreja. Foi o que eu falei agora. Então a Bíblia diz que quem ora em língua edifica-se a si mesmo, né? Aí eu vou ler aqui para você também o significado dessa palavra edificar, que é muito interessante também. A palavra edificar aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, no dicionário da Bíblia Strong, diz assim, ó: construir uma casa, erigir uma construção. Olha que coisa interessante. Restaurar pela construção. Reconstruir, reparar. Interessante isso, né? Ó, promover crescimento em sabedoria cristã. Então, irmãos, que coisa fantástica. Quando você está orando em línguas, né? Só porque você quer, né? Você está orando em língua, só porque você quer, com a intenção de edificar a sua vida, a Bíblia diz que enquanto você está orando em língua, você está construindo sobre. Né? Ou seja, quando a gente ora em língua, a gente está construindo sobre o fundamento dos apóstolos. Quem é o fundamento dos apóstolos? O fundamento dos apóstolos é Cristo. Então, quando a gente ora em língua, nós estamos construindo a nossa vida sobre uma base sólida, que não é nada mais do que sobre a pedra de esquina, né? Sobre Cristo Jesus, que é a rocha. Quando você ora em língua, você está construindo a sua vida de fé sobre a rocha, sobre Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Vou assim passar rápido, mas bem sintetizado, mas bem claro para que você entenda. No versículo 5, a palavra diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Olha só que coisa interessante. Então, o apóstolo Paulo está falando isso aqui, tratando sobre como praticar esse dom na igreja, no culto público. Então, ele está falando que na igreja, no culto público, né, ele prefere, ele queria, né, que todos falassem em língua, mas muito mais que profetizasse, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, a menos que quando você fala em língua, Deus traga a interpretação. Você fala em língua, Deus usa uma outra pessoa ou até você mesmo para interpretar o que você está falando. O que é interpretar? Interpretar não é traduzir. Traduzir é uma palavra pela outra, né? Você vai no inglês, a palavra yes, no português é sim. A palavra no, no português é não. A palavra beautiful, em português, é lindo, bonito. Aqui não, aqui é interpretação. Interpretar é uma coisa que você depende totalmente do Espírito Santo, né? Tipo, você ora uma palavra em línguas e dessa palavra pode abrir 5, 10, de acordo como Deus queira trazer a interpretação, né? Por quê? Porque quando você ora em língua, ninguém entende o que você está orando. Então ninguém está sendo edificado a não ser você. Com relação ao culto público, né? A gente pode entender que não é tão interessante assim a gente orar alto num culto público. Por quê? Porque ninguém vai entender, salvo que haja interpretação. Aí ele fala, né, que porém, que profetizasses, né, que todos profetizassem, pois quem profetiza é superior. Por que ele está falando na questão de ser superior? Não na questão de superioridade em si, mas porque quem profetiza fala a palavra de Deus. E quando você fala a palavra de Deus, como a gente leu aqui o significado da palavra edificar, todos são edificados. E o desejo do coração de Deus é que todos sejam edificados. Então, quando a gente se reúne, a gente vai ver outro versículo mais na frente que fala sobre isso, né? Todos devem ser edificados. Tem que estar sempre no coração, quando a gente se reúne, que a igreja seja edificada. Amém? Aí a gente vai pular aqui agora, vamos lá no versículo 13. Separei alguns versículos aqui que eu achei mais interessante para a gente falar. No versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Foi o que eu acabei de falar agora. No culto público, você fala em língua, né? Se você falar em língua alto no culto público, é importante, é interessante, na verdade, é necessário que você tenha interpretação no que você está falando. Para quê? Para que todos possam ser edificados. Amém? No versículo 14, diz assim, ó, porque se eu orar em outra língua, isso aqui é interessante esse versículo, olha só, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, ora de verdade, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, a minha mente fica infrutífera para quê, irmãos?
a oração em língua é a oração do Espírito. Então, na verdade, é o teu espírito que ora, movido pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com a sua mente. A oração em língua não passa pela nossa mente. Não somos nós que informamos as palavras que falamos. O Espírito Santo, ele forma as palavras no nosso espírito e a gente fala a palavra que o Espírito Santo formou no nosso espírito. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quem ora em língua, né, quem fala em língua, ele fala quem fala em língua. Por quê? O Espírito Santo dá a palavra, mas quem fala somos nós. Então é importante que se fale, né, para que seja edificado, é importante que você fale, que você verbalize, né, a palavra que o Espírito coloca no teu coração. Aí ele fala, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, está orando de verdade, está orando a vontade de Deus, a verdade a respeito da nossa vida. Mas a minha mente, né, o meu intelecto fica infrutífero. Por quê? Porque a minha mente ela fica infrutífera para entender o que eu estou orando. E aí foi o que eu falei lá no início. O que eu mais amo nisso aqui é que a nossa mente fica infrutífera, ainda ela não entende, então ela não tem como manipular a vontade de Deus, que a gente tem uma característica de querer manipular a vontade de Deus. Amém, irmãos? Aí, no versículo 18, vou dar uma aceleradinha aqui para o vídeo não ficar muito grande, irmãos, para não ficar cansativo. No versículo 18, o apóstolo, olha só que interessante, isso aqui é revelador, é fantástico. O apóstolo Paulo fala assim, versículo 18, 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Aí no versículo 19, ele fala o segredo fantástico disso. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, com o meu intelecto, com a razão, né? Na língua natal de onde ou para quem eu esteja falando, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. O que acontece, irmãos? O apóstolo Paulo, ele diz que ele orava em língua muito mais do que todos, né? Mas o desejo dele é que todos orem. Isso quer dizer que todos podem e devem orar. Só que tem o seguinte, irmãos. O apóstolo Paulo ele orava muito em língua quando estava em casa, nas viagens, nas prisões, né? Ele orava muito em língua. Aí o que acontece? Por ele orar muito em língua, Deus revelava os mistérios, os segredos dele para Paulo. E revelava o segredo do coração das pessoas para Paulo. Então, quando Paulo chegava na igreja, Paulo liberava 5 palavras proféticas. Lembra que eu falei que a palavra profética é a palavra inspirada, é a palavra revelada de Deus? Então, o apóstolo Paulo passava muito tempo orando em língua e aí Deus revelava segredos para ele. Quando chegava na igreja, ele liberava 5 palavras na língua natal daquele povo que ele estava falando e edificava todos que estavam ali. Por quê? Porque ele tinha o segredo, a necessidade. Ele tinha o segredo do coração das pessoas. E aí ele liberava o segredo e Deus abençoava tremendamente. Todos recebiam. Acredito que muitos nasciam de novo, eram batizados com o Espírito Santo ali naquele momento, né? Então aqui fica muito claro, quando a Bíblia diz que a minha mente fica infrutífera, ela fica infrutífera para entender o que eu estou orando em língua. Tanto é que você pode orar em língua e trabalhar no computador ao mesmo tempo. Você pode orar em língua e ler a Bíblia ao mesmo tempo. Por quê? Porque a tua mente, o teu intelecto, ela não está entendendo nada que você está orando. Então a tua mente está livre para fazer outra coisa. Isso é que é bom, irmãos. Por isso que quando ele fala lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, para que a gente orar no Espírito em todo o tempo, ele está falando isso. Você não tem como orar em todo o tempo na sua língua natal, né? Mas no Espírito você pode orar em todo o tempo. Você pode estar trabalhando no computador, eu faço muito isso, e está orando em língua. Você pode estar dirigindo e orando em língua. Você está prestando atenção em tudo, tua mente continua prestando atenção em todas as coisas e não te atrapalha, né? E isso é fundamental para ajudar na nossa edificação. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Agora, no versículo 26, aí ele vem explicando tudo isso, né? E de repente vem uma crise, né? Aí vem uma crise e vem uma pergunta que revela essa crise. Aí algum irmão de repente se levanta e pergunta: que fazer, pois, irmãos? O que eu faço então, Paulo? Como é que eu faço então na igreja? Como que eu cultuo a Deus na igreja? Aí o apóstolo Paulo ele responde nesse mesmo versículo 26. Quando vos reunis, quando estiver reunido com a igreja, né? Quando vos reunis, um tem salmo,
outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então você vê aqui que ele não está proibindo falar em língua. Ele falou, você pode trazer salmo, pode trazer hino, pode trazer línguas, mas ele fala que tem que ter interpretação. Para quê? Para que todos sejam edificados. Então quando eu vos reunia, irmãos, tudo que nós fazemos na reunião dos santos tem que convergir para a edificação de cada um que está ali. Senão não é proveitoso. Senão acaba abençoa um e não abençoa o outro. O desejo do coração de Deus é ter muitos filhos parecidos com Jesus. Então ele quer que todos sejam edificados. Amém? Aí no versículo 27 e 28 a gente vai encerrar nesses dois aqui, que o vídeo já está ficando meio comprido. Aí ele fala, no 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, mais uma vez ele está falando aqui, no culto público pode falar e deve falar em língua. Só que ele está falando aqui que tem que ter ordem, irmão, no culto público. Com certeza você já foi em algum culto, que você chegou no culto, era uma bagunça, às vezes até na hora que o pastor está pregando, tá muita gente falando em língua alto, gritando ao mesmo tempo que o pastor, e ninguém presta atenção em nada, ninguém entende nada, ninguém é edificado, né? Então o apóstolo Paulo ele não está falando que não é para orar na hora do culto. Ele está falando sim, que pode orar, desde que haja interpretação, né, daquilo que está sendo falado em línguas, para que todos sejam edificados. Aí agora no versículo 28, irmãos, eu vou fechar isso aqui com uma revelação para você. Eu já até falei em outros vídeos, mas isso aqui vai esclarecer tremendamente esse assunto para você, essa prática na igreja. Como você deve praticar, né, esse princípio, esse dom de revelação maravilhoso que Deus deu para a igreja, como a gente deve praticar isso na igreja. Olha que coisa fantástica o versículo 28. Ele fala assim, mas não havendo intérprete, se não tem ninguém que interprete na igreja, se não tem ninguém sendo inspirado por Deus para interpretar o que está sendo falado em língua, no culto público, fique calado na igreja. Aí muitas pessoas pegam esse versículo e param aqui e falam assim, tá vendo? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que não é para orar em língua na igreja, que é para ficar calado. Gente, mas olha o final desse versículo. Olha o segredo, a pepita que o apóstolo Paulo entrega para nós no final desse versículo. O versículo continua e fala assim, ó, fique calado na igreja falando. Fala comigo, repete assim, ó, falando. Fala de novo, falando. Então o apóstolo Paulo fala, fique calado falando, mas como eu vou ficar calado e falar ao mesmo tempo? Ele fala como? Claramente no versículo. Ele fala, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. A palavra de Deus diz que quem ora em língua, né, não fala aos homens, mas fala a Deus. Então, irmãos, no culto público, principalmente na hora que o pastor está pregando, você pode e deve orar em língua o tempo inteiro. E tem uma forma educada, sábia e edificante de fazer isso. Como o apóstolo Paulo fala, fique calado falando consigo mesmo e com Deus. Como eu falo comigo mesmo, irmãos? Eu falo baixinho, irmãos. Eu fico no culto, na igreja, na hora da palavra, eu fico o tempo inteiro orando em língua comigo mesmo, com Deus. Como? Eu fico falando baixinho, sem atrapalhar ninguém. Eu fico só mexendo a minha boca. Eu fico lá. Eu fico lá baixinho, eu não atrapalho ninguém. Presta atenção no que o pastor está falando, porque lembra que a gente leu aqui que a Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera quando a gente ora em língua. A nossa mente fica infrutífera para entender o que a gente está orando. Então ela fica livre, ela fica liberada para entender o que está sendo dito na nossa língua natal. Que segredo extraordinário, né, irmãos? Bom, irmãos, eu não vou me estender mais, porque o vídeo já, na minha concepção, já ficou um pouquinho comprido, né? Eu queria fazer um pouquinho mais curto, mas o assunto é extenso, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, para te ajudar a desmistificar. Eu espero que eu possa ter cooperado, né, para desmistificar muita coisa no seu coração, para que cadeias na sua mente caiam em nome de Jesus, né? Que o Espírito Santo de Deus possa ter usado, né, a minha vida, né, com essa explicação muito simples, né, mas muito objetiva, muito clara com relação à prática desse dom.
Que você possa entrar nessa prática da oração em língua, né? Que Deus possa continuar derramando graça sobre a minha vida e que eu possa intensificar o meu tempo, que a gente possa desfrutar dessa verdade e que os segredos de Deus possa ser revelado no meu e no seu coração a cada dia. Então, irmãos, vai lá, ó, ore em língua, fale em língua o quanto você puder, o tempo que você puder, aonde você estiver, o que você estiver fazendo. Se você não estiver conversando com ninguém, ore em língua, ore no Espírito. Entre no seu quarto, entre no seu carro, ande na rua e solta o verbo vivo que está dentro de você. E ore, recantaralabasoro condoro conturalabasira cantarabas, ori alabasere cantará cantaria basuri cantará alabasuri camai se cantaria se cantarabas. Ora o quanto você puder. Amém? Que Deus continue edificando a minha e a sua vida. Amém? Que Ele continue nos conduzindo em triunfo em todas as coisas. Mais uma vez eu te peço, vem aqui, né, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber notificações quando eu colocar novos vídeos. Dê um like nesse vídeo que é muito importante para a divulgação do vídeo, porque quando o vídeo tem muitos likes, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo importante e ele mesmo indica, né, esse vídeo para outras pessoas. Então, me ajuda aí, compartilha o meu canal, compartilha esse vídeo, né, peça aí para os seus amigos, os irmãos, se inscreverem no meu canal, divulguem para que muitas outras pessoas sejam edificadas, amém? Fica com Jesus, Deus continue te abençoando, amém?